Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. E você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E galera, não esquece de deixar teu joinha. Não esquece de se inscrever no canal e também não esquece de compartilhar esse vídeo com um parente, enfim, um amigo, né? Que Deus, aquela pessoa que Deus colocar no teu coração, vai lá e compartilha para ela, né? Como eu sempre falo, talvez esse vídeo não vai falar nada com você, mas talvez essa pessoa está precisando ouvir essa mensagem, então que você possa ser esse instrumento aí de Deus, né? Deixa Deus te usar. E eu já quero começar o vídeo aqui trazendo o tema para vocês, que é a lição de Deus, né? Deus sempre tem algo a nos ensinar. Eu sempre falo para vocês, né, que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu percebo que eu não conheço nada. Cada vez eu percebo que Deus sempre tem algo novo a nos ensinar. E quanto mais a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai percebendo o quanto a gente é falho, o quanto a gente é pecador e o quanto a gente é necessitado de Deus. E quanto a gente precisa aprender com Deus, sabe? Então, quando Deus vem falando esse tema aqui, a lição de Deus, Deus quer que você aprenda muito mais com Ele. Porque quando a gente se enche de Deus, a gente vai se tornando cada vez mais sábio. E Deus sempre tem algo a nos revelar. Deus sempre tem algo a nos ensinar, sabe? Dando uma lição pra gente. E como devemos agir em certos momentos. E como devemos aprender a nos calar diante de algumas situações, sabe? Você aprender a ser mais sábio, a falar menos e ter mais sabedoria, né? Porque às vezes a gente acha que é necessário falar bastante para que as pessoas entendam o que você está querendo dizer ou entender o que você está passando. Mas muitas das vezes é necessário o silêncio e deixar Deus trabalhar. Então é necessário a gente aprender com Deus a ficar quieto em algumas situações e deixar Deus trabalhar e deixar Deus agir, porque é Deus que vai te honrar, é Deus que vai te, sabe, te levantar, é Deus que vai mostrar aquilo que você tanto quer que as pessoas vejam em você, sabe? Então é só deixar nas mãos do Senhor. E eu já quero começar trazendo a palavra aqui para que você entenda, né? A lição de Deus, o que Natália está querendo falar com esse tema, mas é exatamente, você vai entender até o final desse vídeo o que Deus está querendo falar com você através desse tema, né? A lição de Deus. E Deus deu uma grande lição aqui para Jonas, né? Essa palavra que Deus colocou aqui no meu coração se encontra lá em Jonas, no capítulo 1, que fala assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Só até aqui, né? Então, assim, Deus levanta Jonas para entregar uma palavra à cidade de Nínive, né? Nínive que estava ali vivendo em pecado, aquela cidade. E aquilo, como Deus fala aqui, chegou até a presença de Deus. E Deus não se agradou do que chegou até ele. Deus não estava se agradando daquela cidade. E Deus chama Jonas ali, levanta, né? Vai lá, entrega essa mensagem e fala para eles que se eles não se arrependerem, eu vou destruir aquela cidade. E Jonas, ele se levanta, mas não é para cumprir aquela vontade de Deus, mas sim para fugir da presença de Deus. Então Deus chama Jonas para entregar uma mensagem para Nínive, para que eles se arrependam, né? Para que a mão de Deus não pese sobre eles, mas Jonas simplesmente decide fugir. Jonas pega um navio e decide ir embora, sair da presença de Deus. Então Deus, ele manda uma grande tempestade lá naquele mar e aquele navio fica simplesmente... Então aquele navio fica parecendo que ele vai partir ao meio, né? Com toda aquela violência lá do mar e toda aquela tempestade ali, os marinheiros, eles se desesperam. Eles acham que aquele navio vai afundar. Então eles começam a orar aos seus deuses. Primeiro eles começam a jogar as coisas que tem dentro do barco, do navio, para ver se aquilo não, né, ajuda um pouco, mas eles começam a orar aos seus deuses, a clamar aos seus deuses. Então, Jonas, ele simplesmente, quando começa a acontecer tudo isso, Jonas simplesmente ele vai dormir, ele decide dormir. Mas o capitão do navio, ele vai atrás de Jonas e ele acorda Jonas e pergunta para Jonas: tá acontecendo tudo isso aqui, você tá dormindo? Acorde e ore ao seu Deus para que
ver se seu Deus, né, escuta a sua oração e acalma essa tempestade. Clame pelo seu Deus, pela misericórdia, tenha misericórdia de nós. Eu acredito que aquele homem meio ao desespero, né? Então, Jonas, os marinheiros, eles começam a lançar a sorte para ver de quem é a culpa de estar acontecendo aquilo ali. E a sorte cai exatamente em Jonas, né? E eles perguntam para Jonas quem é Jonas, de onde ele veio, né? Quem é o seu povo? E Jonas responde que ele é hebreu e ele serve o Deus que fez o mar e a terra. Né? E então aqueles marinheiros eles ficam com muito medo e eles perguntam para Jonas o que foi que Jonas fez para que Deus esteja agindo daquela forma ali, para que a ira de Deus esteja caindo sobre eles ali, né? E Jonas simplesmente fala para eles, né? Conta para eles que ele está fugindo da presença do Senhor e eles sabem disso, eles sabem que Jonas está fugindo da presença de Deus. Então eles perguntam para Jonas o que eles podem fazer para que aquilo não aconteça, né? E Jonas fala para eles que eles têm que pegar Jonas e lançar sobre o mar. Então eles não decidem jogar Jonas logo de cara, né? Quando Jonas fala para eles que me lancem no mar, mas eles decidem remar, eles decidem tentar remar, só que eles vão percebendo que eles não têm força contra aquele mar que está violento, aquelas ondas que estão violentas. Eles vão percebendo que quanto mais eles vão fazendo isso, vai piorando a situação. Então eles rogam a Deus e pedem para Deus para que o sangue inocente de Jonas não recaia sobre eles. Sabe? Que eles não têm culpa, praticamente, né, do que Jonas estava fazendo ali. Mas então, e eles também não têm culpa de ter que lançar Jonas no mar, mas eles precisavam fazer isso para que o mar, ele viesse acalmar, a fúria de Deus viesse se acalmar naquele momento. Então, eles decidem, eles rogam a Deus, pedem para Deus e fala para Deus para que não venha sobre eles, não recaia sobre eles aquele sangue inocente, mas eles, então, decidem pegar Jonas e lançar Jonas no mar. Sabe? Então, quando eles fazem isso, a tempestade se acalma, o mar se acalma. Então, vem um grande peixe, né, que Deus dá ordem ali e engole Jonas. E Jonas fica 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. E Jonas passa 3 dias e 3 noites. Então Jonas ora a Deus e clama a Deus, né? Então Deus dá ordem ao peixe e o peixe vomita Jonas para fora na terra. Então, e Jonas, depois de tudo isso, Jonas decide obedecer a Deus e decide ir à terra da Nínive lá e entregar a mensagem de Deus para que eles se arrependam. Então Jonas percorre toda aquela cidade entregando a mensagem de Deus para que eles se arrependam. E aquela mensagem chega até o rei. E o rei dá ordem para que todos da cidade se vistam de saco e entre jejum e oração. Sabe, até os animais têm que se vestir de saco, até os animais tinham que jejuar. Então, todos eles se arrependem, a cidade de Nínive ouve a voz de Deus, ouve a grande lição de Deus, porque Deus estava vindo ali com uma grande lição sobre a vida deles. Então, eles escutam a voz de Deus, eles entendem que é Deus falando através de Jonas e eles se arrependem. Entende? Ele se arrepende e Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso e Deus não destrói aquela cidade. Só que Jonas fica furioso, ele fica com raiva porque Deus ele não vai destruir aquela cidade. Imagina, ele passou por tudo isso que ele passou, chega na cidade de Nínive, entrega a mensagem que precisava entregar e Deus não destrói a cidade porque o homem se arrepende. Então, Jonas, ele pede para Deus e ele clama a Deus e pede para que Deus tire a vida dele, que ele prefere morrer do que ele não ver a cidade de Nínive sendo destruída. Imagina o que. Eu acredito que Jonas pensou assim: agora o que é que eles vão pensar de mim? Eu entreguei uma mensagem e agora eles não vão morrer. Eles vão ficar vivos. E o Senhor vai ser misericordioso e bondoso com eles. E o Senhor não vai fazer aquilo que eu levei a palavra que eu entreguei para eles. Entende? Então, assim, ó, a gente precisa cuidar muito com isso. Da gente não estar querendo que Deus pese a mão nas pessoas. A gente precisa vigiar para a gente não ser como Jonas. Primeiro, não fugir daquilo que Deus nos chamou para viver, sabe? Então essa é a grande lição de Deus ali na história de Jonas,
sabe? Não fuja da presença do Senhor. Não fuja da presença de Deus. Viva em obediência ao Senhor, sabe? Então não tente entrar em outro caminho, não tente entrar em barco de outras pessoas para fugir daquilo que Deus tem te chamado para viver, sabe? E Deus, ele dá uma grande lição aqui a Jonas, porque Deus, ele não destrói a cidade de Nínive, mas Jonas, ele decide sentar diante da cidade, né? Ele se afasta um pouco e senta lá na frente, que ele quer ver que ele quer que Deus destrua aquela cidade. Ele fica pedindo para Deus para que Deus destrua aquela cidade. A vontade de Jonas é que Deus derrame fogo naquela cidade e destrua tudo, mas Deus não faz isso, sabe? Então assim, aí Jonas fica lá, faz um lugarzinho para ele ficar. E Deus tem misericórdia de Jonas e faz nascer uma plantinha lá para que dê sombreiro para Jonas. Mas da mesma forma que a plantinha nasceu, no outro dia essa planta morre porque Deus manda lá um vermezinho e ele come toda essa planta. E Jonas fica com dó e reclama isso para Deus, porque o Senhor destruiu essa planta. E Deus fala para ele: tu tem dó de uma planta que não foi você que plantou, não saiu do seu suor. Eu fiz nascer, eu fiz crescer e da mesma forma eu fiz morrer. E você está pedindo por essa planta e não tem dó das pessoas. Olha que lição que Deus dá a Jonas aqui. Então você está com dó de uma planta que não tem vida, mas você não tem dó das pessoas. Você quer que eu destrua as pessoas. Essa é a grande lição de Deus, sabe? E sabe que Deus mais colocou no meu coração? Quantas pessoas às vezes estão aí diante de você, sentada na tua frente como arquibancada, querendo ver o teu fim? Quantas pessoas estão, tipo, você acha que querem ver o teu bem, estão lá torcendo para que Deus destrua você, destrua os teus sonhos, sabe? Para que você viva sempre essa vida que você vive, sabe? Parecendo, sofrendo, sendo traída, sendo, sabe, passando necessidade, cheia de dívidas. Quantas pessoas estão querendo que você sempre esteja no fundo do poço? Quantas pessoas estão sentadas na sua frente, sabe, dizendo amiga, dizendo amigo, estão lá desejando o teu mal, querendo que Deus destrua a sua vida, querendo, torcendo para que o seu casamento dê errado, torcendo para que o seu ministério dê errado, torcendo para que a sua vida nunca prospere, a sua vida financeira continue da mesma forma, torcendo para que aquele trabalho bom nunca dê certo para você, sabe? Quantas pessoas estão assim desejando o mal, sabe? E às vezes você tem confiado demais nessas pessoas. E às vezes você está olhando para essas pessoas e está achando que essas pessoas são teus amigos. É porque é família, porque é parente, né? Quantas vezes é necessário a gente se afastar de parentes também, que não nos fazem bem, sabe? Então, assim, muito cuidado em confiar em pessoas que você acha que são de Deus na sua vida. Muito cuidado em confiar naqueles que se diz amigo na sua frente, mas por trás e só estão querendo ver o teu mal. Muito cuidado. Então, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, a lição de Deus, porque quantas vezes nós achamos que as pessoas querem ver o nosso bem, estão querendo ver o nosso fim. Porque aquelas pessoas poderiam olhar para Jonas e entender que Jonas estava ali querendo ver o bem delas, já que Jonas estava entregando aquela mensagem de Deus. Deus, ele também, assim como Deus, ele queria que as pessoas se arrependessem, mas essa não era a vontade de Jonas. A vontade de Jonas era que Deus destruísse aquele povo. A vontade de Jonas era que Deus fizesse aquilo que Deus estava falando para ele. Fala para ele, mas Deus falou que ele se arrependa, porque Deus, ele
é misericordioso e ele é bondoso. E Jonas fala isso para Deus. Era por isso que eu não queria vir aqui entregar essa mensagem, porque eu sei que o Senhor é bondoso. Eu sei que o Senhor é misericordioso. Eu sei que o Senhor volta atrás quando as pessoas se arrependem. E Jonas não queria isso para aquele povo. Jonas queria mais é que eles morressem mesmo. Mas Deus estava dando uma oportunidade deles se arrepender. Deus estava enviando Jonas para entregar essa mensagem. Aí se arrependam. Se arrependa, porque senão eu vou destruir todos vocês. Mas eles escutam a voz do Senhor, eles escutam o que é Deus falando através da vida de Jonas, apesar que Jonas queria que Deus destruísse eles de verdade, mas eles estavam sabendo e escutando a voz de Deus através da vida de Jonas. Sabe? Então, independente do que as pessoas estão falando para você, ou independente do que as pessoas desejam para você, o que vai acontecer para você é aquilo que Deus já declarou no céu para você. Se você se arrepende dos seus erros, dos seus pecados, peça perdão todos os dias ao Senhor e se arrependa de verdade, porque Deus tem uma nova história para você, assim como Deus tinha uma nova história para Nínive, assim como Deus estava trabalhando na vida daquele povo, assim como Deus estava dizendo: ei, não foi do meu agrado aquilo que chegou até o meu trono, mas ei, se arrependam, porque eu sou misericordioso. Porque Deus é amor, mas ele também é justiça. E se aquele povo não se arrependesse, Deus ia acabar com aquela cidade. Assim como a gente viu na Bíblia, Deus acabou com muitas cidades que não foram obedientes a Deus, que não obedeceram a Deus, sabe? Então, assim, desde Noé, né, a gente vê Deus fazendo isso. Então, a gente sabe que Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Quando não estamos andando no caminho de Deus, sendo obediente a Deus, fazendo a vontade do Senhor, aprendendo com as lições de Deus, a gente vai pagar um preço. Mas quando a gente se arrepende, quando a gente permite Deus trabalhar, quando a gente se entrega para Deus, a gente vai viver grandes milagres. A gente vive as maravilhas de Deus em nossas vidas, sabe? Não permita, sabe? Não deixe as pessoas destruir os seus sonhos. Não deixe as pessoas matar aquilo que Deus está te chamando para viver. Então siga firme, seja fiel ao Senhor. Deus, ele é fiel com você. Independente do que as pessoas estão orando, sabe? Que às vezes as pessoas, a gente acha que está orando para o nosso bem, mas estão lá desejando o nosso mal, como Jonas estava desejando para aquele povo. Já que o Senhor me usou, então destrói aquela cidade, Deus, destrói. Eu fui engolida por um peixe. Eu sofri, eu passei 3 dias dentro daquela barriga daquele peixe para me entregar essa mensagem. Eu queria fugir, eu não queria vir aqui, eu queria fugir, mas o Senhor me trouxe aqui. O Senhor me fez perecer, o Senhor me fez passar por lutas, mas eu estou aqui agora. Então o Senhor destrói essa cidade. Mas Deus falou: não, eles se arrependeram. Eles se arrependeram e eu vou dar uma nova oportunidade, porque Deus, ele dá a chance pra gente todos os dias da gente recomeçar, sabe? Deus sempre nos dá chance de um recomeço. Então, que você possa agarrar com toda a sua força esse recomeço que Deus está dando hoje para você. Sabe, às vezes é um milagre, às vezes é uma cura, às vezes é uma restauração no seu casamento. Abrace essa oportunidade e faça tudo diferente. Porque não adianta, se Deus, né, igual Deus deu a oportunidade para Nínive, imagina se Nínive se arrepende ali, mas depois que Deus se acalma, depois que Deus dá uma nova chance, Nínive voltasse a fazer tudo de errado de novo. Não, eles tinham que começar a viver diferente a partir de agora. Eles tinham que começar a ser diferente, ter atitudes diferentes. Então, assim somos nós, se Deus está dando uma oportunidade, se Deus está nos levantando, então a gente tem que fazer diferente. A gente tem que ser diferente. A gente tem que pegar o caminho certo. Andar sempre debaixo da vontade de Deus e aprender a ouvir a voz de Deus. As pessoas ali de Nínive, ela ouviu a voz de Deus através da vida de Jonas
E Deus estava através da vida de Jonas. Apesar da vontade de Jonas fosse outra, mas Deus estava com Jonas. Deus estava usando Jonas, sabe? E eles tiveram esse discernimento de ouvir a voz do Senhor. Então escute a voz de Deus na sua vida hoje. Deus está entrando com providência e aprenda com as lições de Deus. Aprenda a ser obediente a Deus. Aprenda a viver debaixo da vontade de Deus. Aprenda com seus erros a não cometê-los de novo. Deus está te dando uma oportunidade hoje de recomeçar do zero. Então, galera, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.